O alumínio, o mercúrio, o cádmio, o níquel, o arsênico, isso é um problema seríssimo. Teve uma época, por exemplo, só para você ter uma ideia, que a gente colocava chumbo na gasolina, né? Tinha gasolina com chumbo. Hoje foi tirado do mercado, mas por muitos anos, até que se descobriu o dano que o chumbo vinha fazendo na população. Peixe, por exemplo, ele vem contaminado com mercúrio. Nos rios, no Brasil, onde se fazia garimpo, o garimpo usa o mercúrio. Os amálgamas que as pessoas têm na boca, que são feitas predominantemente de mercúrio. Tem mercúrio, tem prata, tem estanho, mas tem predominantemente mercúrio. E nós deglutimos de 2.000 a 2.500 vezes por dia. Ou seja, a nossa arcada inferior encosta a nossa arcada superior de 2.000 a 2.500 vezes por dia. E cada vez que você encosta uma arcada na outra, se você tem obturações de amálgama, você libera, está provado, tem trabalhos publicados, você libera um gás venenoso à base de mercúrio. Então nós temos muitas coisas, nós temos, por exemplo, o timerosal, que é o conservante da vacina, a vacina que teria um efeito benéfico grande, e traz um papel importante na profilaxia, mas o paciente que recebe ali, recebe às vezes grandes doses de mercúrio, porque o timerosal é a base de mercúrio. Então, para facilitar a saúde pública, eles fizeram a concentração das vacinas todas no mesmo dia. Isso, na minha opinião, é um grande erro, porque elas tinham que ser feitas assim: você toma uma vacina hoje, daqui um mês você toma outra, daqui um mês você toma outra. Muitos derivados do petróleo entraram na nossa vida. Você imagina uma mulher acaba de tomar banho no final do dia, da noite, está se preparando para dormir e ela passa um creme na pele. E aquele creme tem substâncias derivadas do petróleo. E essas substâncias derivadas do petróleo nós chamamos em medicina de xenobióticos. A palavra xeno, que vem do grego, significa estrangeiro, estranho, não pertence. Então, um xenobiótico é uma estrutura que não pertence à vida, ela é estranha à vida. E geralmente são derivados do petróleo. Ela entra no nosso corpo, ela tem uma ação de estrogenicidade. O que quer dizer isso? Elas se comportam como hormônio feminino estrogênio. Aí a mulher passa a ter um excesso desse hormônio feminino estrogênio, que na realidade não é um hormônio, ele mimetiza só, e ele entra no receptor do estrogênio, e ele provoca um excesso de estrogênio, entre aspas, no corpo, levando a ganho de peso e levando a celulite, causada por uma intoxicação por um produto externo. Uma mamadeira, por exemplo, até bem pouco tempo, as mamadeiras brasileiras, quando colocadas no micro-ondas, ainda tem muitas por aí, e aquecendo o leite para a criança, na hora que você aquece a mamadeira, e aquela mamadeira libera bisfenol A e fitalato. Bisfenol A e fitalatos têm ação de estrogenicidade. Eles entram no seu corpo, têm uma dificuldade enorme de sair, ficam ali atuando como hormônio. Então, uma criança recém-nascida faz isso, ela ganha peso. Hoje existe no mundo uma epidemia de obesidade em crianças com menos de 1 ano de idade. Só falta você me dizer que eles estão fazendo menos ginástica. Não, não tem nada a ver. Criança de 6 meses não faz ginástica. Eles realmente estão recebendo esse veneno. Passou-se uma lei no Brasil que a mamadeira não pode mais liberar bisfenol A e fitalato, mas isso tudo é temperatura dependente. Se você deixar muito tempo no micro-ondas, isso vai acabar liberando. E aquela mamadeira que era para nutrir o seu filho, agora virou uma mamadeira venenosa, porque ela vai prejudicar, ela vai intoxicar de uma outra forma. Você deve ter uma garrafinha de água no carro. Você vai trabalhar e você deixa a garrafinha lá. E o seu carro fica estacionado, e o sol está batendo, esquenta. No final do dia você vai lá, abre o carro, ele está quente. Aquele calor fez liberar na água o bisfenol A e o fitalato. E você toma aquela água, porque disseram para você que você tem que se hidratar, só que você está ingerindo toxinas, você está ingerindo veneno. O que é o junk food?
O junk food, o fast food. O que é o fast food? O fast food é você tirar a fibra do alimento. Claro que do ponto de vista logístico fica fácil. É fácil de congelar, é fácil de transportar, ficou mais leve, mas tirou a fibra, que é um nutriente essencial. Mas os Estados Unidos nunca vai dizer que ele é um nutriente essencial, porque os Estados Unidos hoje, na realidade, ele se exporta só 3 coisas. Ele exporta entretenimento, provavelmente o último filme que você assistiu foi americano. Ele exporta material bélico, tanques de guerra, armas de guerra, e ele exporta alimento. Ele não pode dizer que o alimento dele está doente, mas todo mundo que recebe o chamado SAD, que é o Standard American Diet, que hoje compromete o mundo inteiro. Por exemplo, o Japão, poucos 3, 4 anos atrás, abriu em Tóquio, pela primeira vez na história, um hospital para cirurgia bariátrica, ou seja, a obesidade já chegou no Japão, e o que causa obesidade é essa comida mórbida que nós comemos. Tem que tomar cuidado, porque pode ter um veneno, como, por exemplo, o monossódio glutamato, que é permitido por lei ser colocado nos alimentos, dá um sabor maior aos alimentos. Você vai naquele restaurante que você gosta daquela sopa, ou você gosta daquela batatinha frita, você fica viciado nela. Na realidade, você não está viciado na batatinha frita. Você está viciado no monossódio glutamato que está sendo colocado na batatinha frita, que vai lesar sobremaneira a sua microbiota intestinal, vai ser absorvido, vai para o seu cérebro, é uma excitotoxina, e se o seu filho come aquela batatinha frita com certa frequência, ele começa a ter problema na escola. Ele começa a ter déficit de atenção, ele começa a ter hiperatividade pela alimentação. Não adianta eu ficar dando para ele Ritalina. A solução não está na Ritalina. A Ritalina é um remédio que vai remediar. Hoje, por exemplo, nós temos uma intoxicação eletromagnética enorme. Você fala, eu tenho Wi-Fi na minha casa inteira, isso é confortável, dá conforto, não tenha dúvida, mas eu recomendo que você desligue ele à noite, porque aquelas ondas estão lá o tempo todo te prejudicando. Quer dizer, numa casa onde tem Wi-Fi na casa inteira, não respeita nem o seu quarto de dormir, isso aí, você paga um preço por isso, porque você vai estar dormindo constantemente sendo bombardeado por uma poluição eletromagnética, que é uma toxina. Uma toxina diferente, mas é uma toxina. Se você pega o seu celular, por exemplo, e põe ele para carregar no mesmo ambiente onde você dorme, é uma poluição eletromagnética que está perturbando o seu sono. E você está reclamando que você não está dormindo direito, que você acorda várias vezes à noite, etc. e tal. Ou seja, o seu sono não está sendo reparador. Além disso, você tem a chamada poluição interna, que são a gerada endógena, que o seu próprio metabolismo gera. Por exemplo, você gera uma substância chamada homocisteína, você gera uma substância chamada ácido lático, você gera uma substância chamada ácido úrico. Isso faz parte do nosso metabolismo. E dependendo da sua genética e da sua epigenética, essas substâncias podem estar sendo produzidas em quantidades maiores. Você pode ter uma homocisteína elevada, que vai predispor você a infarto do miocárdio, a derrame, acidente vascular cerebral, entendeu? A próprio câncer. Então, existem as toxinas exógenas que nós absorvemos, mas não podemos esquecer também das toxinas endógenas, que são geradas, muitas vezes, por processo de desnutrição. Por exemplo, se eu tenho deficiência de vitamina B12, se eu tenho deficiência de vitamina B6, se eu tenho deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico, eu vou acabar gerando mais venenos para serem eliminados. E como a célula já está dentro de um pântano de toxinas, agora ela tem mais outro processo ainda, que é a toxina endógena sendo gerada por um processo de desnutrição. Você saber como é que está saindo as suas fezes faz uma diferença enorme. Então, se você passa o papel higiênico e não sai nada, significa que você está nota 10. A sua microbiota está equilibrada. Aí você fala assim, eu não tenho nada no intestino, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. Isso não quer dizer absolutamente nada.
Se você vai 2 vezes por dia ao banheiro, mas na hora que você vai passar o papel higiênico, sai muito cocô no papel higiênico, isso está me dizendo que a sua microbiota não está equilibrada. Equilibrar a microbiota é quando você está igual um cão saudável. Você termina de evacuar e o seu ânus está limpo. Isso leva 4, 5 anos, quando você começa um trabalho de regeneração da microbiota intestinal, para chegar lá. Não é um trabalho fácil, não, porque você veio a vida inteira errado. Então isso aí mostra muito. A língua chinesa mostram isso, a medicina chinesa tem muito cuidado pela língua, porque se você olhar a língua de uma pessoa e você vê aquele branco lá, esbranquiçado na língua, aquilo ali está me dizendo que a pessoa tem desbiose intestinal. Nós não temos só desbiose intestinal, você pode ter desbiose no ouvido, aí você vai ter infecção de ouvido. Você pode ter desbiose na laringe, você vai ter infecção de garganta. Você pode ter desbiose na uretra, você vai ter infecção urinária. Você pode ter desbiose na vagina, você vai ter corrimento vaginal. Então, a microbiota está em todo lugar. Ou tudo onde tem mucosa tem microbiota. E é diferente. A microbiota do seu nariz é diferente da microbiota da sua faringe, que é diferente da microbiota do seu intestino.